nós temos anunciado, nós vamos examinar aqui hoje, grosso modo, eu não vou aqui me aprofundar em nenhum dos temas. Não é possível, senão a gente vai ter que fazer um seminário sobre o assunto. Mas nós vamos falar sobre teorias de conspiração. O que significa isso? Há quem acredite que o mundo está sendo regido por certos interesses não confessáveis e por grupos que se mantêm ativos por trás dos bastidores do poder. Então, nossos governantes, aqueles que nós elegemos, não passariam de marionetes. Tudo aquilo que nos é contado nas aulas de história não passaria de uma versão forjada para nos manter enganados. Quero deixar claro o seguinte: eu não vou entrar no mérito de nenhuma dessas questões. Então, não estou aqui para dizer que é verdade ou que é mentira. Nós vamos nos deparar com algumas dessas teorias que são até plausíveis. E vamos falar de outras que são completamente fantasiosas. Mas compete a mim, pelo menos este é o propósito do meu coração, apenas instruir à luz da Bíblia como devemos proceder. Sejam elas caluniosas, difamatórias, fantasiosas ou verídicas. Não importa agora. Qual deve ser a nossa postura? Isso é que me interessa. O que a Bíblia fala sobre isso? É claro que há conspirações. Conspirações como aquela que provocou a Revolução Francesa, por exemplo. A gente lembra na história do nosso próprio país, quando da renúncia de Jânio Quadros, ele alegou que forças ocultas estariam por trás da sua renúncia. A gente ouve falar de fatos como, por exemplo, a morte do Elvis Presley. Há quem diga que ele ainda esteja vivo numa ilha do Pacífico. E eu disse aqui semana passada que na minha estada lá nos Estados Unidos, eu estava procurando um hotel para a gente promover uma conferência, e eu fui a um hotel onde estava acontecendo uma convenção de fãs de Elvis Presley. E eu me divertia dessa. E entre os muitos vestidos de Elvis, havia alguns senhores de andador. E só semana passada, quando eu contei isso aqui, o meu amigo pastor Carlos Eduardo me chamou a atenção dizendo: será que um deles não seria o próprio Elvis? Mas não é desse tipo de conspiração que eu quero falar. Será que o Michael Jackson foi assassinado pela CIA? Não é disso que eu quero falar. A morte de John Lennon, o atentado sofrido pelo Papa, essas coisas menores não nos interessam aqui hoje. Nós queremos falar de questões bem mais amplas do que quem matou fulano, se realmente o Getúlio Vargas se suicidou, se mataram o Tancredo Neves. Mesmo porque qualquer coisa que eu diga sobre esses fatos seria uma especulação. Não dá para entrar nisso. Quem está por trás de uma conspiração não anseia outra coisa que não seja controle. Só isso. Só que controle nunca é bem visto. Ninguém quer ser marionete, ninguém quer ser controlado por ninguém. Por isso que grupos estariam por trás dos bastidores, manipulando situações para manter a população debaixo de controle.
Surgem então alguns grupos, como por exemplo o tão badalado Illuminati. Eu tenho aqui alguns dados interessantes. Primeiro, quanto ao nome, Illuminati quer dizer, vem do latim illuminatus, que quer dizer aquele que é iluminado. É um nome dado a diversos grupos, não é um só, alguns históricos, outros modernos, alguns reais, outros fictícios. Mas comumente o termo Illuminati é empregado especificamente para referir-se aos Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta que surge na era do Iluminismo e é fundada no dia 1º de maio de 1776. Então trata-se de algo não muito recente, né? Século XVIII. Nos tempos modernos também é usado para se referir a uma suposta organização conspiracional que controlaria os assuntos mundiais secretamente. Normalmente como versão moderna ou como continuação dos Illuminatis bávaros. O nome Illuminati é algumas vezes empregado como sinônimo de nova ordem mundial, ou aqueles que estariam por trás da implantação desta nova ordem mundial. Muitos teóricos da conspiração acreditam que os Illuminati sejam os cérebros por trás dos acontecimentos que levarão ao estabelecimento dessa tal nova ordem mundial. Há, por exemplo, quem acredite que atentados como aquele que derrubou as Torres Gêmeas tenha sido articulado, engendrado por este grupo. Que nada aconteceria por acaso. Tudo seria orquestrado visando a um propósito, o estabelecimento de uma nova ordem mundial. O termo Illuminati também é geralmente associado com os membros de instituições e sociedades secretas de inspiração ocultista ou globalista, independentemente do fato deles serem realmente relacionados com a ordem Illuminati. Aí você encontra vários grupos como Skull and Bones, que é uma fraternidade da Universidade de Yale. Eu estive lá, não na fraternidade, na universidade, e essa fraternidade reuniria praticamente todos os presidentes americanos. Todos eles teriam passado por essa fraternidade. E há outros grupos, eu vou só citar, mesmo porque alguns deles eu nunca nem ouvi falar. Grupo Mesa Redonda, deve ser do Centro Espírita, né? A Sociedade Fabiana, o Royal Institute of International Affairs, o Council on for... meu inglês agora foi embora, esquece. O Bohemian Club, o Clube de Bilderberg, eu vou falar sobre eles já já, a Comissão Trilateral, o Clube de Roma, a Fundação Rockefeller e outros grupos mais. O que seria esse Clube de Bilderberg? Uma conferência anual, não oficial, cuja participação é restrita a um número de 130 convidados. Personalidades influentes do mundo empresarial, acadêmico, midiático, os donos de canais de televisão e políticos. É a nata da sociedade mundial. Imagine, 130 pessoas, poderosíssimas, e que se reuniriam uma vez ao ano para ditar os destinos do mundo. Que notícias deveriam ser veiculadas nos jornais, nos canais de TV, que guerras deveriam ser travadas, tudo previamente estabelecido. Repito o que eu disse no início, eu não estou aqui para entrar no mérito, se isso é verdade, se não é verdade. Compete a você refletir, se quiser pesquisar, se aprofundar, fique à vontade. Os adeptos e pesquisadores da teoria da conspiração acreditam que os membros deste grupo
que inclui, eu esqueci de citar, donos de bancos poderosíssimos, seriam também membros dos Illuminati. Esse aqui para mim é o mais assustador. Bohemian Club. É um grupo que reúne cerca de 2.700 membros, entre eles os ex-presidentes dos Estados Unidos, todos eles, e o atual. Todos pertencem ao mesmo clube. Além de gente ligada às artes, cinema, enfim, mundo acadêmico. Mas o que me assusta nesse clube Bohemian é que ele acontece em um lugar completamente inacessível lá nos Estados Unidos. Ninguém entra. Mas anos atrás, um jornalista conseguiu penetrar e assistiu o que acontece lá. E tirou fotos. O que você está vendo seria uma dessas fotos. Eu não sei se dá para você perceber, por conta da iluminação, uma grande coruja, que alguém diz ser o deus Moloch, e eles ofereceriam sacrifícios a esse deus. Aqui, nessa reunião, se decidiria os destinos dos Estados Unidos e, por conseguinte, do mundo. Então aqui você vê algumas das personalidades. Nas eleições são inimigos, mas neste clube estão juntos, determinando quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai se candidatar. Esse aqui é o Blair, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Esse aqui é o mais famoso. Um dia foi uma sociedade secreta, hoje não é mais. Eles se autodenominam uma sociedade discreta. Eu já participei de alguns debates em rádio acerca da maçonaria. E confesso já ter recebido 2 convites para participar. Nunca me interessei. Dizem as más línguas que o que acontece lá dentro, entre muitas coisas, adoração a demônios, satanismo, não sei. Eu sei, por exemplo, que foi a intercessão deles a Dom Pedro II que possibilitou a Igreja Protestante chegar ao Brasil. Isso é um fato histórico. O Brasil era um país oficialmente católico, onde qualquer outra religião não podia ser praticada. Mas como a maçonaria sempre foi inimiga da Igreja Católica, e Dom Pedro II, embora católico, também era maçom, a maçonaria veio e intercedeu e conseguiu abrir as portas para que a fé protestante chegasse ao Brasil. Mas nem por isso eu posso endossar o que acontece lá dentro, porque eu não sei o que é real, eu nunca estive, nunca participei, e não sei o que é folclórico. Então a gente ouve falar coisas e fica imaginando, se de fato o que se diz que acontece lá é real, eu não sei como um pastor pode ser maçom. O último convite que eu recebi, eu disse, olha, eu sou pastor, eu não sei se minha atividade pastoral me daria a condição de estar participando de uma sociedade dessa. E o moço que me convidou disse, rapaz, o que mais tem lá é colegas seus. Tem muitos pastores lá. E tem mesmo, eu conheço alguns. Segundo se acredita, a maçonaria também seria um braço dos Illuminati. Pode ser que sim, pode ser que não vou entrar no mérito. Os teóricos
teóricos da conspiração defendem que todos estes grupos estão trabalhando para o estabelecimento de uma nova ordem, onde haveria no mundo um único governo, uma única moeda. Um prato cheio para quem acredita numa escatologia pessimista, o que não é o nosso caso. Então, para quem está à procura da besta da vez, quem seria o anticristo, esse tipo de teoria cai como uma luva. Eu até posso acreditar na possibilidade de que se esteja trabalhando uma nova configuração mundial. Só que isso não é novidade. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra, isso aconteceu depois da Primeira Guerra, isso aconteceu com a Revolução Francesa, isso aconteceu quando o modelo feudal caiu. Quer dizer, o mundo está sempre se reformulando e nada impede que ele seja reformulado uma vez mais, e quantas vezes forem necessárias. Eu não sei se seria possível a emergência de uma liderança mundial que fosse unanimidade. Eu acho, pelo menos hoje, um tanto quanto improvável. Pode ser que no futuro isso aconteça e se estabeleça finalmente uma nova ordem mundial. Alguns fatos, como por exemplo, eu já citei aqui, a queda das torres gêmeas, são atribuídos a essa articulação. Eu li recentemente que até a chamada Primavera Árabe, não sei se você tem acompanhado pelos jornais, pela internet, todo esse movimento entre jovens nos países árabes, buscando a democratização deles. Segundo alguns teóricos de conspiração, essa chamada Primavera Árabe seria também uma articulação dos Illuminati. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos um movimento conhecido como Caras Pintadas, vocês devem se lembrar. E graças a este movimento, Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment. A gente sabe que à época a Rede Globo estava descontente com o Collor, porque o Collor havia cedido para a Igreja Universal do Reino de Deus a renovação da concessão da Rede Record, e foi isso que motivou a perseguição da Rede Globo contra ele. E você deve se lembrar que à época foi ao ar uma série, um seriado. Alguém lembra o nome do seriado? Anos Dourados, talvez. Foi isso? Anos Rebeldes? Anos Rebeldes. E aquilo foi o empurrãozinho que precisava para a turma toda pintar a cara e ir para a rua. Então, que há manipulação? Há. Você não pode ser ingênuo de achar que não há. Que há conspiração? Há. E quem acha que não há, está, desculpe, assinando um atestado de idiotice. Claro que há. Mas daí afirmar que tudo o que acontece tem que entrar na conta dessa articulação, eu acho que é forçar um pouco a barra. Uma das coisas mais assustadoras com as quais eu me deparei nos últimos tempos foi esse projeto chamado, eu vou pronunciar como se pronuncia no Brasil para ficar mais fácil, ARP. Por que assustador? Quem já ouviu falar desse projeto? Poucas pessoas, né? Só o Bispo Celso e a Rayane, minha filha. Vocês pensam que a Rayane? Os Estados Unidos construíram no Alasca uma rede de antenas. E essas antenas, essa tecnologia que lida com ondas de rádio superpotentes, concentradas,
principalmente cataclismos como furacões e terremotos. O governo americano alega que não é nada disso. Na verdade, isso seria para prever esses cataclismos. Mas quem defende a teoria de conspiração é capaz de jurar que esse equipamento não apenas prevê, mas provoca, e que seria uma arma de guerra. Você pode imaginar uma nação que tivesse o poder de provocar um furacão devastador contra o país adversário? Um terremoto. Alguns chegam a dizer que essa última tsunami que devastou parte do Japão foi fruto desse projeto. Não sei. E o mais assustador ainda é que esse equipamento, essa tecnologia, seria capaz de controlar mentes e levar pessoas a cometerem atos impensáveis. Um cidadão comum, um civil, poderia ser induzido a cometer um atentado terrorista sem saber por quê. Será que isso é real? É fantasia? Repito, não sei. Mas a impressão que a gente tem é que o homem está brincando de Deus. A tecnologia avança sem parar. Não precisa de arte para controlar as mentes, não. Basta as propagandas subliminares que são veiculadas na TV diariamente. É assustador, gente. E eu quero terminar, antes de entrar na palavra, estou aqui fazendo uma introdução rápida, tentando ser rápido, né? Tentando resumir 4 páginas. Obrigado, Senhor, pela Wikipédia. O que seria a Área 51? É um dos nomes atribuídos à área militar restrita no deserto de Nevada, próxima ao Groom Lake, nos Estados Unidos. E é uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu a sua existência em 1994. Quer dizer, durante décadas o governo americano negou. Em 94 eles resolveram dizer a verdade. Mas com muitas restrições, ninguém tem acesso a essa área. O que os teóricos de conspiração acreditam é que esta área não é apenas uma base de testes aéreos, que o que se diz, o que o governo americano alega é o seguinte: é uma área onde se testa armamento bélico secreto. Mas os teóricos conspiracionistas dizem que é mais que isso. Alguns grupos que discutem fenômenos extranormais atribuem a um envolvimento e contato da força militar americana com extraterrestres. Segundo se acredita, décadas atrás, uma nave, um disco voador, sendo assim mais aberto, né? Usando uma linguagem mais popular, teria caído naquela região e teriam sido resgatados nesse disco voador alguns seres extraterrestres ainda vivos, e que eles são mantidos vivos ainda hoje, e o governo americano estaria usando o conhecimento dessas entidades extraterrestres para o desenvolvimento de armas e novas tecnologias. Aí os teóricos dizem que a evidência disso é que de lá para cá a tecnologia deu um salto muito grande. Então a utilização de laser, enfim,
toda uma parafernália tecnológica teria surgido a partir desses contatos. Aí você vai encontrar no YouTube centenas e centenas de aparições de discos voadores, de luzes misteriosas e tal, e o governo sempre negando. Recentemente, Lula, ainda no governo Lula, documentos das forças aéreas, da Força Aérea Brasileira que eram mantidos sob sigilo, onde se tem a perseguição de supostas naves extraterrestres por caças brasileiros. Esses documentos foram liberados pelo governo, disponibilizados na internet. Então tudo isso deixa a gente assim, meio tonto, né? Será que é verdade? Será que existem entidades extraterrestres? Será que eles estão nos visitando? De onde estariam vindo? E tanta gente contando tanta coisa. Quer ver um exemplo? Vocês já ouviram falar do tal do chupa-cabra, né? Saci Pererê, vocês conhecem? Mula sem cabeça. Pois é. Eu estive hospedado numa fazenda em Santa Catarina, quando eu estive pregando na nossa igreja lá. E o dono da fazenda é um senhor muito simples. Se eu não me engano, ele faleceu esses dias. Se eu não me engano, acho que eu recebi a notícia do falecimento dele pela internet. E ele me procurou e disse: pastor, eu preciso lhe falar algo. Eu estou muito confuso. Eu não sei o que falar. Eu tenho medo de falar para o meu pastor, ele não vai me entender. Eu preferiria falar com o pastor de fora. Então o que foi? Ele cria galinha, ele tem milhares e milhares e milhares. Numa noite, 52 galinhas apareceram mortas, sem uma gota de sangue, com marcas de perfuração no pescoço, e naquela mesma região surgiram círculos nos campos. Não sei se você também já ouviu falar disso. E ele ficou assustado. Ele disse: pastor, o que é aqui? Foi demônio? Foi alguma atividade, sei lá, extraterrestre? O que dizer? O que dizer? Bem, sobre isso eu vou falar no outro dia. Já vou dedicar um dia só a esse assunto. Eu apenas relatei aqui porque é mais uma das teorias. Há quem diga até que os líderes mundiais são ETs travestidos de gente. Imagine você, né? Imagine você, o Lula, por trás daquela barba, tem um reptiliano, um Grey, né? São vários tipos de Greys. Agora, o que me interessa aqui não é se esses fatos são verdadeiros ou não. É o que a Bíblia diz. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 24 ao verso 29, você pode conferir no telão, ou se quiser marcar na sua Bíblia, ou ler depois em casa, na oração feita pela igreja primitiva, no momento de perseguição por parte das autoridades judaicas. Nós lemos: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos, o quê? Conspiram em vão. Guarde isso. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
acima de todas elas. Se nós cremos num Deus que é Senhor das circunstâncias, que tem nas mãos as rédeas da história, não há por que perder nenhum minuto de sono por causa dessas conspirações. Eu sei em quem eu tenho crido. E se os poderosos acham que podem nos fazer de marionetes, eles estão enganados. De certa maneira, eles são marionetes nas mãos de Deus. Eles se acham. Eles conspiraram contra Jesus, mas o texto é claro, fizeram exatamente o que Deus havia determinado que fosse feito. Quem conduz a história, amado? Senhor. Não ouvi quem conduz a história? Senhor. Então há uma conspiração maior que está rolando, a conspiração divina. Como dizia Charles Spurgeon, o próprio diabo é um servente na cozinha do reino de Deus. Nada foge do seu controle. Essa oração que a igreja primitiva fez, na verdade foi extraída do Salmo número 2. Você conhece o Salmo 2? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Sabe qual a reação de Cristo? A reação daquele que está no trono diante das conspirações? Deveria ser a tua reação, a nossa reação. Olha o que diz o Salmo de número 2, verso 4: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Ai, gente, esse é o meu Deus. Amém. Esse é o meu Deus. Quer saber? Toda essa conspiração toda, para Deus, é uma baita de uma piada. Eles podem eleger um homem para governar o mundo, pode estabelecer uma única moeda. Eu vejo aí os crentes tudo preocupados, e vão receber um chip, vão receber uma marca. Meu Deus do céu, que Deus é esse a quem nós servimos? Que fica no céu, coitadinho, né? Acuado. E agora? E agora o que eu faço? Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia e caçoa deles. Enquanto eles articulam, acham que tem todo o poder. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, o apóstolo São Paulo diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. É o que está acontecendo agora mesmo. Eles se aniquilam. Todos eles têm um prazo de validade. Nenhum governo é para sempre. O máximo que eles podem, pelo menos na maioria dos países, é se candidatar à reeleição. O outro lá, o nosso amigo lá da Venezuela, tem a simpatia do povo, poderia ser o novo Fidel Castro, mas está com câncer. Eles são imortais, todos eles. Um dia são unanimidade, outro dia perderam a popularidade. Veja Barack Obama. Eu chorei na eleição do Barack Obama. Quando eu vi o Jesse Jackson, o reverendo Jesse Jackson chorando na posse não, na celebração do dia da eleição, eu comecei a chorar feito criança. Eu celebrei, finalmente, um negro governando os Estados Unidos. Hoje, pelo menos lá, ele é uma decepção. Não estou julgando mérito, mas a verdade é essa. Tenho lá minhas dúvidas se ele vai conseguir se reeleger. Mas o trono de Deus é inabalável. Amém. Nosso Deus não está em final de mandato, nem está pleiteando uma eleição. Daniel capítulo 2, verso 1, ele diz: é Ele quem muda os tempos e as horas,
que estabelece? Nabucodonosor se encheu muito, achava que era o cara, foi comer capim. Herodes acreditou quando o povo o aclamou dizendo: é voz de Deus e não de homem. Ele diz: é verdade. Foi comido de bichos. Em 1 de João capítulo 4, no verso 3 ao verso 4. Primeiro eu quero deixar claro aqui que eu não acredito no anticristo como uma figura mítica, criada pelo imaginário cristão. Eu não acredito que vá surgir no mundo uma pessoa para governá-lo e que seja o anticristo. Eu acredito no anticristo como sendo um espírito, não uma pessoa. E eu identifico esse espírito, por exemplo, no capitalismo. Eu identifico esse espírito, por exemplo, na teologia da prosperidade. Qualquer espírito que se levante contra a verdade do reino, do evangelho, é anticristo. Está contra ele. E João, ele diz: todo espírito que não confessa que Jesus, ou que não confessa a Jesus, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Então é genérico. Aí no verso 4: filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós que o que está no mundo. Eu poderia terminar a mensagem aqui agora. Muita gente imaginou que eu ia pregar hoje uma mensagem que ia roubar o sono de vocês logo mais. Eu nunca usei meu pulso para tocar terror em ninguém, eu não sei fazer isso. Eu quero que você chegue logo mais, coloque a sua cabecinha no travesseiro, tenha um sono maravilhoso, porque você sabe que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não importa a conspiração que esteja rolando lá fora, Deus é contigo. Amém. Nós somos a menina dos olhos de Deus, gente. Deus cuida de nós. Mas e a besta? Toda hora tem uma besta, né? Já elegeram o Papa, já elegeram o Ronald Reagan, já o Clinton, que era realmente uma besta, o Bush, era, além de besta, era besta quadrada. Tanta besta que eles elegem. Andaram dizendo que era o príncipe Charles. E disseram, sabe o que disseram? Que João, quando viu a besta cheia de cabeças, se confundiu. Não era uma cabeça, eram as orelhas do príncipe Charles. Quando João viu, você era um monte de cabeça, mas não, as orelhas do cara. Agora é o filho dele, a nova besta, né? É o filho do príncipe Charles. Eu poderia aqui gastar algum tempo explicando que a besta do Apocalipse, na verdade, era Nero, que isso já aconteceu. Nós não estamos esperando por isso. Mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião. Que eu quero lhe mostrar, está em Apocalipse 17, que vai te assustar. Para o bem. Olha o que diz o texto. Falando sobre a dita cuja. Pois Deus lhes pôs no coração o realizarem o propósito dele, concordando dar à besta o poder de reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Se Deus é quem remove reis, estabelece reis, eu pergunto, quem foi que estabeleceu a besta? Deus. A gente dá tanto cartaz para o diabo, né, gente? E Deus não só estabeleceu, como colocou no coração dos outros reis o se submeterem à besta, até que as palavras dele se cumprissem. Deus tem o controle de tudo, gente. Então por que essa paranoia? E amém. Filipenses 1, do 12 ao 14.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo foi vítima de uma conspiração. Aliás, uma não, várias. Foi preso, teve a sua sentença lavrada e acabou, segundo se acredita, a Bíblia não diz, mas os historiadores dizem que foi decapitado por ordem do próprio Nero, a besta em questão. Mas olha a leitura que ele faz do fato. Ele não se lamenta, ele não escreve dizendo, irmãos, o diabo está com raiva, irmãos. O inimigo está furioso, irmãos. Vamos entrar numa batalha espiritual. Nada. O cara pega e diz, gente, quer saber? Tudo que me aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho. Como eu gostaria que a Igreja de Jesus entendesse a realidade deste ângulo. Será que é tão difícil acreditar em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não creio em Romanos 8, 28, eu não posso crer na Bíblia. Ela é toda uma grande fantasia, um grande engodo. Deus não está assistindo a história. Na verdade, Deus é o sumo protagonista da história. Ele está conduzindo a história. Ele sabe o que faz. E até aquilo que no momento nos causa sofrimento, nos causa pavor, lá no fim vai resultar em glória para Deus, vergonha para o inimigo e nossa alegria. Amém. Creio nisso. Veja o que aconteceu com José, vítima de uma conspiração dos próprios irmãos. Gênesis 45, do 5 ao 8. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Você não é marionete na mão de ninguém. Quando os irmãos de José se viram diante dele e o reconheceram porque ele se apresentou, eles ficaram tão constrangidos, e imagino que a vontade deles era abrir um buraco no chão e meter a cabeça. Começaram a chorar, desesperados, achando que José ia se aproveitar da autoridade que agora possuía para se vingar. Veja a maturidade de José. José entendeu que quem havia arquitetado toda aquela situação era o próprio Deus, e visando um propósito. Deus decreta os fins e estabelece os meios. Então, por que temer? Como diria Martim Lutero, deixe Deus ser Deus. Calma, Beth, calma. Você ouve falar de Daniel, também vítima de uma conspiração. Tudo articulado por trás para tentar prejudicar o servo de Deus. Ele não se sujeitou, e aí há até uma base para a chamada desobediência civil, quando uma lei do homem entra em choque com a lei de Deus. A Bíblia ensina que nós devemos antes nos submeter à lei de Deus e não dos homens. Martin Luther King Jr. pregava isso. Você olha para Mahatma Gandhi, que embora não fosse cristão, mas era um grande admirador dos ensinos de Cristo,
Ele pregava desobediência civil quando as leis eram injustas. Daniel desobedeceu uma lei, um decreto do rei, e acabou sendo lançado na cova dos leões. Você conhece a história, não preciso entrar em detalhes, mas o que me chama a atenção é o que está em Daniel 6, 28. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel sobreviveu a 2 reinados. Na verdade, 3, né? Um foi anterior a esse, foi na Nabucodonosor. 3 reis passaram por ele e ele permaneceu. Como ele prosperou? Deus permitiu que ele fosse vítima de uma conspiração, mas que resultou na sua exaltação. O que me interessa, amados, é o que eu chamo de a maior de todas as conspirações. Aquela que não está por trás das demais, está por cima de todas. E que conspiração é essa? Mateus 13, 31, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Algo tão discreto, mas potencialmente subversivo. O reino de Deus é a maior de todas as conspirações. Não toca alarde. Vocês verão já já, na passagem que leremos, não vem de forma visível, como num filme de Spielberg, no Independence Day. O reino de Deus se infiltra discretamente, de maneira subversiva. Um grão de mostarda quase imperceptível, mas que quando brota se torna uma árvore. Mateus 13, 45 diz: o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. Pérolas que são produto da dor. Pérolas escondidas em ostras hermeticamente fechadas. Tenta abrir uma ostra, principalmente se houver nela uma pérola. Mas essa pérola, ela nasce da dor. Um cisquinho um grãozinho de areia que penetra o casco, né, as conchas da ostra, e causa ali uma irritação tal, e essa irritação faz com que a ostra expila uma substância. Está ótimo. Espere uma substância que aos poucos vai forjando ali uma esfera brilhante que é a pérola. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus entre os homens também é fruto da dor, é fruto da perseguição. Jesus diz em Lucas 17, do 20 ao 21, o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. É claro que ele tem um caráter objetivo, ele não é apenas subjetivo, mas ele começa na nossa subjetividade, ele começa no nosso interior, e só então ele é capaz de transformar a realidade à nossa volta. Hoje muita gente acha que vai trazer o reino de Deus através de leis. Muita gente sonha com o dia em que o Brasil se tornará um país evangélico. Quando eu ouço isso, me dá coceira. A última coisa que poderia acontecer no Brasil é ele tornar-se uma teocracia, bem no estilo islâmico. Imagine você se o Brasil se tornasse o primeiro país oficialmente evangélico no mundo. Não há
Há, infelizmente, gente mais intolerante do que o povo evangélico, que não sabe conviver com diferença, que quer impor sua visão de mundo na marra, acha que pode converter o outro na espada. Não adianta nós irmos para as ruas para defender nossa cosmovisão, nossa moral. Tudo isso é bobagem, gente. Deixe que o reino de Deus subverta todas as coisas, sem tocar largas, transformando o homem primeiramente por dentro e só então o seu procedimento. Nós não precisamos de usar das armas que esses conspiracionistas usam. O apóstolo Paulo é muito claro em 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Só que a gente quer jogar o jogo com as mesmas armas. A gente pensa que o sucesso no reino de Deus depende do uso dessas estratégias engendradas pelo sistema. Hoje eu não quero entrar nessa questão, mas eu prometo que domingo o tema vai ser esse. Nós somos chamados para boicotar ou para sabotar o sistema? Qual é a vocação da igreja? O que a igreja está fazendo no mundo? De que maneira nós podemos provocar uma mudança sutil? Sem tocar alarde, sem precisar de marchas megalomaníacas. Como? Onde essa mudança começa? Que diferença há entre o boicote e a sabotagem? Que armas são essas? Seriam espirituais ou carnais? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a Disney World permitiu que se promovesse em um dos seus parques uma parada gay, a Igreja Batista do Sul, que tem 19 milhões de membros, conclamou a sua membresia a boicotar todos os produtos da Disney. Eu pergunto, é isso? É assim que vamos mudar o mundo? Aquela marca está associada ao satanismo. Hoje, tudo que parece um arco-íris causa urticária nos crentes. Coitada da igreja, Deus é amor. É agenda gay. Os gays estão vindo aí para controlar o mundo. Vamos boicotar o McDonald's, porque o dono do McDonald's dá o dízimo para a igreja de Satã. Vamos boicotar a Xuxa, porque ela tem pacto com o diabo. É assim que nós vamos mudar alguma coisa? Nós estamos nos tornando, irmãos, figuras alvos de gozação, figuras caricatas. Ninguém nos leva mais a sério. Nós somos uma grande piada. Está na hora de resgatarmos aquilo que foi defendido pelos reformadores protestantes, pelos avivalistas do século XVIII, pelos pais da igreja, pelos apóstolos. Está na hora de nós desistirmos dessas versões barateadas do Evangelho e voltarmos a pregar um Cristo que reina soberanamente sobre todas as conspirações. Um Cristo que tem nas mãos as rédeas da história, que é maior do que a ONU. Tentaram uma época dessa me esculhambar lá no, desculpa a expressão, lá na internet, porque eu recebi uma medalhazinha da ONU. Disseram que eu tinha ligação com o anticristo. Meu Deus do céu, tem um dono de um blog lá que falou tanta besteira, meu Deus.
sei de onde que esses caras tiram isso. E que eu era maçom, e que eu era Illuminati. E eu vou me preocupar em dar resposta desses caras. Eu vou alterar minha agenda por causa das calúnias bobas, das lendas urbanas que eles levantam. Não perca o foco, o seu compromisso é com o Evangelho. Amém? Amém.